Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10/4, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã. E nós finalizamos o capítulo 10 com a morte de Jeú. Jeú, que foi o 10º rei de Judá, né? Ele era filho de Josafá e ele foi ungido através do ministério de Elias. Lembra quando Elias está bastante triste, querendo a morte, lá naquela caverna, que o anjo vem, traz a comida para ele e diz: levanta, se anima, porque ainda é grande a tua jornada, há muitos desafios para você. E um dos desafios era ungir o rei Jeú, né? Deus ordena que ele fosse ungido e ele vem realmente fazer uma limpeza em Judá, né? Ele vai matar todos os adoradores de Baal. Inclusive conta que ele manda reunir todos eles, dá uma veste especial para eles, e quando eles estão todos reunidos, né, oferecendo sacrifício, ele ordena que os soldados entrem e matem todos. E ele diz assim: se vocês deixarem escapar algum deles, vocês pagarão com suas próprias vidas. Então eles terminam os adoradores de Baal. Ele também mata a geração de Acabe, os 70 filhos de Acabe, era muito filho, né? Pois é, ele mata os 70 filhos de Acabe, como também ele extermina os filhos, né, ali de Acasias, né? Então nós vamos ver realmente aí Jeú, ele vem executar sentenças que foram declaradas por Deus através do profeta Elias. Você vai ver sendo executada, né, através de Jeú. E aí nós vamos ver que no capítulo 11, quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que o filho dela era morto, ela começou a exterminar o restante da família real. Ela olha e vê quem poderia suceder Acasias e ela sai matando todo mundo. E o texto fala que a irmã Joseba, que ela era filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, ela pega Joás, que é filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e ela coloca com sua ama num quarto para escondê-lo de Atalia. Então, a própria avó mata os netos, né? Para você ver a ganância dessa Atalia, a mãe de Acasias. Então ela executa todo mundo que poderia subir no trono e ela vira a rainha. Isso mesmo, ela vira a rainha e ela começa, né, a governar o país. E aí nós podemos ver que o tempo vai passando e nós podemos ver que Joás, né, que era aquele filho pequeno, ele vai crescendo, né? E aí chega-se aos ouvidos do sacerdote Joiada, né, que o rei, o sucessor ao trono, estava vivo, o filho de Acasias, né? E aí ele chama, né, as autoridades ali de confiança e eles selam um pacto, né? Fazem turnos de guarda para que esse rei ele seja guardado e ele possa assumir o trono. E aí eles formam um grande protocolo de segurança ao redor desse rei, traz ele, né? Até então ele estava guardado lá, traz ele para ser guardado no templo e eles fazem todo um protocolo de segurança ali, é algo bem interessante. E fornece, né, aos sacerdotes ali, aos soldados que vão montar campana ali, né, de segurança, ele traz, né, lanças e escudo que haviam sido pertencido ao rei Davi, que estavam guardados no templo, ele traz para promover aí essa equipe de segurança e garantir a segurança de Joás, que era ainda pequeno. E aí nós podemos ver que
No capítulo 12, né, no capítulo 11 ainda, nós podemos ver que Joás tem 7 anos e ele iniciou o reinado dele com 7 anos. Quando ele é proclamado rei, Atalia é morta, né? É retirada, né, do templo, porque ela invade o templo e ela começa a gritar traição, 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 e aí eles retiram ela do templo e matam Atalia. E aí, com 7 anos, Joás inicia o seu reinado, né, e o texto fala que ele reinou 40 anos. E aí eu fico imaginando, né? Imagina uma criança de 7 anos iniciar um reinado e reinar por 40 anos. E o mais interessante é que a palavra diz que durante toda a vida fez o que era certo aos olhos do Senhor, né? No capítulo 12, ele começa a receber, né, recursos da população, faz, né, um esquema de arrecadação, né? Começa a fazer um esquema de arrecadação para reparar, né, o templo de adoração, né? Todos os reparos necessários ao templo, ele começa aí essa jornada, né? E é muito interessante que o texto fala que o povo trazia, quando a casa ficava cheia, né? O secretário da corte e o sacerdote pesava a prata trazida ao templo do Senhor, colocava em sacolas e entregava aos supervisores da construção, que era usado para pagar os homens que trabalhavam no templo, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, os cortadores de pedra, compravam madeira, pedras lavradas, e tudo que era necessário para fazer os reparos no templo, né? E nós podemos ver que era entregue aos trabalhadores que usavam para fazer os reparos, e não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, porque eles eram homens de confiança. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós precisamos de homens honestos, homens de confiança, homens comprometidos em restaurar o templo de adoração ao Senhor. E isso nós podemos ver numa época onde o declínio espiritual era cada vez maior. Nós vimos homens comprometidos com essa missão. E aí nós podemos ver o final do reinado de Joás, né? E Jeocás vai reinar em Israel. Então a gente vai ver sempre esse paralelo: reinado de Judá, reinado de Israel, né? Então Jeocás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, né? E ele reina por 17 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão, né? E vamos ver, falando a respeito de Azael, que era rei da Síria, filho de Ben-Hadad, lembra? Que eles derrotaram Israel repetidas vezes, né? E até que Jeocás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a oração dele, pois viu que o rei da Síria oprimia Israel cruelmente, né? Então a gente vai ver essas interferências, arrependimento e a misericórdia de Deus vindo sobre o povo. E nós podemos ver ainda no capítulo 13, o final da vida do profeta Eliseu. Isso mesmo, ele já está velhinho, ele está doente e essa doença o levaria à morte. E aí, Jeoás, o rei de Israel, vai visitar ele e chora, dizendo para ele: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Exatamente aquilo que o próprio Eliseu disse em relação à figura de Elias
Elias quando ele é levado no carro de fogo, né? Agora o rei fala isso sobre a vida de Eliseu, né? Então você vê aí o grande respeito que o rei tinha pelo profeta, né? E aí Eliseu disse para ele: pega o arco e algumas flechas, né? E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu disse: põe a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abre a janela que dá para o leste, e o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire, e o rei atirou uma flecha. E ele diz: essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeg. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. E o rei pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes. E o profeta, o homem de Deus, se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim seria ferido os sírios até que fosse completamente destruído. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes, né? Muitas vezes a nossa falta de ousadia, aquilo que Deus nos propõe, limita as nossas vitórias, as nossas conquistas. A gente vê isso claramente aqui com o rei, né? Nesse momento aqui profético com Eliseu antes da morte. E aí nós vamos ver que Eliseu morre, enterram Eliseu, e aí conta-se uma história que uns grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano, e certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram desses bandos e rapidamente eles jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. E o texto fala que assim que o corpo tocou aos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs de pé. Olha só, até mesmo depois da morte, os ossos de Eliseu promovem vida, promovem milagre. Quantas coisas temos a aprender quando meditamos na palavra de Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Nós queremos, papai, produzir vida, até mesmo depois que nós morrermos. Foi assim com o profeta Eliseu, Deus. E nós queremos te agradecer por tanto aprendizado. Depositamos em ti, Senhor, tudo que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.